Salve, salve, alunos! Então, hoje nós vamos iniciar a aula falando sobre os modais de transporte da logística. A gente já viu em outras aulas de logística sobre o modal rodoviário. Então, agora nós veremos os outros modais de transporte. Então, o modal ferroviário. O ferroviário ele é adequado para grandes e médias distâncias de produtos semi-acabados de baixo valor agregado. Então, o modal ferroviário ele é excelente para transporte de longa distância e de commodities, né? E o Brasil é um dos maiores produtores de commodities. Então, por que a gente não usa esse tipo de transporte, que é o ferroviário, e o Brasil tem uma extensão territorial muito grande, né? Então, assim, longa distância, a gente transporta muita commodity. Por que a gente não usa mais o modal ferroviário? Porque a gente não tem infraestrutura, a gente não tem ferrovia suficiente para utilizar esse tipo de transporte, o que sairia o nosso custo de transporte bem mais baixo. Ele tem uma grande capacidade, mas ele tem uma baixa velocidade média de um trem 40 km por hora, baixo custo de transporte, ele é barato, só não é mais barato que o navio é mais barato que o ferroviário, mas o ferroviário fica em segundo lugar. E a maioria dos casos precisa, então, de um transporte complementar, porque ele não chega até a lavoura. Às vezes, para transportar soja, você precisa do rodoviário ir até um porto de transbordo que vai para o ferroviário e assim por diante. A frequência de disponibilidade é baixa, ele não está sempre disponível, não em qualquer lugar que tem ferrovia, porque a gente tem um grande problema de infraestrutura. Elevados investimentos em infraestrutura, né, de material, rodando, instalações, pátio para manobras, sistemas de informação, controle, etc. Mas ele tem um bom nível de segurança, ou seja, roubo de trem é mais difícil que roubo de caminhão, por exemplo, e restrição do raio da curvatura da rua, tamanho das composições. E aqui no Brasil a gente tem uma restrição no tamanho das composições, dos trilhos. Cada trilho, por exemplo, tem uma largura, aí um trem que anda num trilho não anda em outro quando muda a ferrovia. Então a gente tem bastante problema de padronização no Brasil também. Então aqui, olha, coloquei algumas das ferrovias que passam, então, por Minas Gerais. Aqui está Patrocínio e essa ferrovia é a FCA, Ferrovia Central Atlântica. Ela que passa aqui em Patrocínio, que a gente vê que corta Faria Pereira, né? E que às vezes a gente escuta o trem passando, é essa ferrovia. Essa ferrovia que passa em Patrocínio, então, ela vai, então, até o Rio de Janeiro, ok? Ferrovia de Patrocínio vai até o Rio de Janeiro. E ela pode pegar outras bifurcações e descer, então, até Santos, né? Se ela direto vai até o Rio de Janeiro, se ela pegar outros tipos de ferrovias, ela vai até Santos. A gente tem outros tipos de ferrovias, como que eu coloquei aqui, MRS, né, que é essa malha amarela, por exemplo, a FVM, né, Vitória Minas, que é essa daqui, ó, essa verde mais escura, enfim, são várias ferrovias que cortam, mas ainda é muito pouca malha ferroviária, visto que a nossa produção de commodities está no Mato Grosso do Sul, e do Sul a gente tem pouca ligação das commodities com os portos diretamente, das ferrovias com o porto diretamente. Frota em operação no Brasil, a gente tem 1.587 locomotivas, 55.472 vagões. Cada vagão corresponde a 4 caminhões, isso significa que esses trens que a gente tem, eles corresponde a 221.888 caminhões que deixam de circular nas rodovias. É muita coisa, né, gente? Então, a gente precisa investir mais em infraestrutura do modal ferroviário. No aquaviário, para o transporte de grandes e médias distâncias, o aquaviário também é usado.
Ele tem uma grande capacidade, ele tem uma baixa velocidade, ele é mais lento, inclusive, que o ferroviário, mas ele tem o custo de transporte mais baixo de todos. E na maioria dos casos, ele necessita de um transporte complementar também para chegar até o porto. Então, a movimentação dos portos no Brasil. No Brasil, em primeiro lugar, em movimentação de porto, com certeza é Santos. Depois a gente veio do Rio de Janeiro, depois veio do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Maranhão. Por que no Maranhão, gente? Por causa da mineração do Pará. Né? No Pará tem mineração, exporta através do porto de Itaqui, no Maranhão. Ok? Então, aqui a gente tem, os portos mais importantes do Brasil. Em 2013, o Porto de Santos liderou a movimentação dos portos organizados com 30% de todo o volume total de todos os portos do Brasil, né? Então, é muito grande a movimentação no Porto de Santos, seguidos do Itaguaí, que é 17%, Paranaguá, 12%. Os 5 portos representam 70%. Então, assim, a movimentação dos portos, maiores portos mais movimentados está no Sudeste. E o Sudeste representa cerca de 70% da movimentação de carga de portos do Brasil, certo? Em efeito de comparação, o maior porto da Europa movimenta cerca de 138,5 milhões de toneladas, né? Com um crescimento de 6% em relação ao desempenho inferior aos 8,6% do de Santos. E olha, esses aqui são todos os portos que a gente tem no Brasil. Tem portos maiores, tem portos menores, né? Portos com bastante movimentação, portos que não tem tantas berços, né? Porque berços são tipo, onde os navios param, né? Tipo a garagem do navio, assim, vamos dizer, são os berços. Então, tem muitos que não tem. A gente tá aí vendo aí no Nordeste, quantos portos a gente tem? Os portos de exportação de soja. Onde que é o porto, né, que mais exporta soja? A gente tem, por produção, Mato Grosso, os que estão mais em azuis, mais forte, são os que mais produzem soja, que é Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul. E aí a gente tem os portos que mais exporta soja, que é Paranaguá e Santos. Ou seja, a soja do Mato Grosso vai ter que chegar em Santos, a do Paraná e do Rio Grande do Sul vai ter que chegar em Paranaguá. Mais ou menos assim que funciona. Então, os portos da exportação brasileira representam 26,5% das exportações do país e 25,4% das importações. Muitas através de Santos, né, que tem um grande volume de exportação. Por exemplo, a exportação de soja em Santos o Santos exportou 27,7% e Paranaguá 17,6%. Por que Paranaguá, gente? Porque é a região produtora Rio Grande do Sul e Paraná, né? E Paranaguá é o porto do Paraná, então chega até lá. E de Santos, porque a soja que é exportada em Santos é do Mato Grosso. Então, a comparação anual da exportação de soja por instalação. Então, Santos está sempre crescendo aí na coisa de soja. Evolução do tempo médio de espera. Olha, só para a gente ter noção de quantos dias demora uma embarcação para atracar, ou seja, para vir e estacionar aqui no Brasil, um navio. Em Santos demora 20 dias, mais ou menos. Paranaguá 79, Rio Grande 18. Então a gente vê que aí é um tempo de espera muito grande, né, gente? O aquaviário tem uma frequência, uma disponibilidade baixa, porque não são todos os rios que são navegáveis e não são todas as cidades que têm portos marítimos para exportação. Então, ela tem uma frequência de disponibilidade. Elevados investimentos em embarcações, infraestrutura, estrutura portuária, dragagem, sinalização, sistemas de informação e controle. Eu vou colocar um vídeo no final aqui dessa aula, falando sobre esse sistema, ok? De transporte aquaviário. O vídeo vai ser basicamente sobre isso, então vocês não percam e assistem.
Impacto ambiental muito significativo nos rios, porque você tem que aumentar a profundidade do rio, que é dragar o rio, né? Tirar a areia e ficar dragando. Então, isso tem um impacto ambiental muito grande para construir canal para os navios passarem, para construir eclusas. Eclusas são tipo elevadores, né? De rios, né? Porque às vezes tem um desnível, o rio, né? Uma cachoeira, é um desnível. Existe um desnível no rio, como que o navio vai superar esse desnível? Através de uma eclusa, que é tipo um elevador para esse navio. Barragens. Então, tem um bom nível de segurança, é mais difícil de assaltos, mas ele tem esses problemas. O transporte aéreo tem uma vantagem que a velocidade é o mais rápido de todos. Competitividade, alta rotatividade, que é redução do custo de estoque muito alto, né? Porque você não precisa ter grandes estoques para transportar pelo aéreo. Embalagem, manuseio é mais cuidadoso. Ele é mais seguro. E ele tem uma cobertura de mercado, porque ele não se prende a uma costa. E, por exemplo, pode ter aeroportos no interior do Brasil, né? Já portos só tem na costa marítima. Desvantagens. Capacidade, né? Tem pouca capacidade de transporte de volume. Carga a granel, por exemplo, não leva petróleo, né? Todo tipo de carga que se transporta por avião. Produtos de baixo custo unitário. Produtos de baixo custo unitário não compensa transportar por avião. O avião, como é um transporte do mais caro, o produto tem que ter alto valor agregado. Outra característica, os aeroportos geralmente encontram-se localizados em grandes cidades, em locais onde existe também um grande mercado consumidor. Transporte aéreo, como exemplo, cita-se os casos das cargas de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. O aeroporto Salgado Filho está situado na própria cidade, que não tem porto, mas tem um aeroporto, né? As cargas mais comumente transportadas através de avião são as que sofrem algum tipo de limitação de preço ou que são muito perecíveis, tipo frutas, animais, plantas, equipamentos eletrônicos, joias, que precisa ser transportado rápido e com segurança. O frete aéreo, ele possui algumas vantagens sobre o marítimo, porque ele é mais rápido e mais seguro. O seguro é bem mais barato, porque ele quase não tem roubo, né? Então, ele tem algumas vantagens. A base de cálculo do frete aéreo é obtida por meio do peso e do volume da mercadoria. Ok? Então, as principais naturezas da carga exportadas no aéreo: carne, computadores, frutas, peixe, flores, eletrônicos, né? São algumas coisas aí, os principais exportados. Na importação, máquinas e aparelhos, então a gente exporta carne, flores e a gente importa, olha lá, máquinas e aparelhos, produtos químicos, material de transporte. Então, ou seja, a gente exporta matéria-prima e está importando produtos assim, bem mais caros, né? Então, a empresa que mais faz transporte aéreo no Brasil é a TAM. Transporte dutoviário. O transporte dutoviário ele é adequado para o transporte em distâncias variáveis, né, de líquidos ou gases. Se for sólido, tem que estar em suspensão, ou seja, tem que estar imerso em algum líquido. A média tem uma capacidade média de transporte, então ele tem assim de 20 a 30 km por hora. É uma baixa velocidade, mas a capacidade dele de transporte é média. Por quê? Porque ele não para 24 horas. E o duto é um cano, né? É um cano que faz esse transporte que não para de jeito nenhum. É adequado para transferência entre uma indústria e outra. Por exemplo, a Mosaic tem um duto da fábrica dela de fosfato, da planta de fosfatados,
que é em Araxá, até a planta química que transforma fosfatado em fertilizante, que é lá em Uberaba. Então, ela tem um duto de Araxá a Uberaba que faz esse transporte. Ela tem uma baixa de disponibilidade de frequência, duto você não acha, se você tem que construir o seu próprio duto, se você quiser, e tem pouca flexibilidade, vai de um ponto a outro só. Elevados investimentos, é muito caro, e tem um bom nível de segurança, é mais difícil de roubar. Aqui tá as polegadas do custo da tubulação, né, dos dutos. E aqui, por exemplo, tá os dutos de gás, né, do Brasil, de gás, de petróleo, os dutos que, ó, oleoduto de derivados de petróleo e gasoduto são os verdinhos, e o oleoduto de petróleo são os pretos, e os vermelhos são oleoduto de derivado, gasolina, né? Então, aqui está, por exemplo, olha quantos dutos, né? A gente tem um que sai de Betim e chega lá no Rio de Janeiro, né? Esses dutos. Olha os terminais, então, dutoviários com os canos, né? Que eu estou te falando que são os dutos, né? Que carregam aí. Olha quantos que a gente tem em Macaé, da Petrobras. Então, um comparativo entre os medais. A capacidade, o aquaviário, hidroviário é o maior, tem mais capacidade, o aéreo é o menor. Velocidade, o aéreo é o mais rápido, o duto é o mais lento. Custo, o aéreo é o mais caro e o aquaviário é o mais barato. Confiabilidade, o duto é super confiável, ele não para. O duto funciona 24 horas, você pode confiar que você vai pôr seu produto lá e vai chegar na outra ponta. E o hidroviário é o menos confiável, porque depende de condições climáticas e etc. Flexibilidade, o rodoviário que chega na porta do cliente, segundo é o duto. Menos flexível, porque o duto vai de uma ponta a outra e só. Não tem flexibilidade nenhuma na entrega. Frequência, rodoviário, qual que a gente acha mais rodando nesse Brasil? O rodoviário, o que a gente acha menos é o hidroviário. E segurança, o duto é mais seguro, menos roubo, rodoviário é mais perigoso. Consumo, olha, só pra gente ver, a hidrovia, navio, é 1 litro de óleo diesel roda 375 km. Na ferrovia, 1 litro de óleo diesel roda 125 km. Na rodovia, 1 litro de óleo diesel, 30 quilômetros. Não, gente, viajei. 1 litro de óleo diesel transporta 375 toneladas por quilômetro. Na ferrovia, 1 litro de óleo diesel transporta 125 toneladas por quilômetro. E 1 litro de óleo diesel na rodovia transporta 30. Então, assim, na hidrovia, com o mesmo litro de óleo diesel, transporta, por exemplo, 10 vezes mais que a rodovia. Então, é muita coisa a diferença, né, gente? Muita diferença do consumo, de tudo. Os preços, né, dos diferentes modais aqui, uma carga média de longa distância, em dólares a cada 1.000 toneladas. Quanto que custa transportar 1.000 toneladas por 1 quilômetro? No Brasil, custa 422 dólares e nos Estados Unidos, 320. Então, por mais que a gente tenha uma produção de soja, produção de milho super avançada, a gente perde muito no custo no transporte, ok? Muito. Olha, no rodoviário, no ferroviário, no dutoviário e no aquaviário. E a gente transporta pelo rodoviário. Nos Estados Unidos, eles transportam muito, né? No ferroviário e no aquaviário. A comparativa das matrizes. A gente já falou sobre a matriz transporte, só que no Brasil a gente usa o rodoviário e, em segundo lugar, o ferroviário. Nos outros países, Estados Unidos, em primeiro lugar o ferroviário, Canadá, primeiro lugar ferroviário, na Rússia, primeiro lugar ferroviário. E assim, na China, né, que a gente tem uma matriz de transporte que usa o rodoviário, e na Austrália tá meio que quase empate, né, nos dois. O transporte intermodal é aquele que usa mais de um tipo de modal durante uma única, emitirá um único documento. Então, eu contrato uma empresa e essa empresa, ela utiliza mais de um modal para fazer o transporte da minha mercadoria. Ela utiliza o rodoviário e o aquaviário e o ferroviário. O rodoviário, ferroviário. Ela utiliza mais de um modal.
E o transporte multimodal é quando eu contrato uma empresa para fazer o rodoviário, outra empresa para fazer o ferroviário, outra empresa para fazer o aquaviário. Então, são 3 contratos diferentes para modais diferentes. A gente tem algumas tecnologias que ajudam a intermodalidade e multimodalidade, que é, por exemplo, esse vagão, na verdade, a gente tem Trailer on Flat Car, também conhecido como Big Bag. Esse Big Bag é uma caçamba de caminhão que fica em cima de um trem. Olha lá, então fica muito fácil transportar dessa forma, né? Porque você não tem que descarregar e carregar a carga. Aqui a gente tem Container on Flat Car, sem chassi. São os containers que já saem da caçamba do caminhão e já vira container. E ele não tem um chassi, então fica mais fácil. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu vou deixar aqui um vídeo para vocês sobre transporte aquaviário. E eu gostaria de passar outros vídeos a respeito do transporte no Brasil. Mas por hoje é só. Até a próxima aula. A reportagem que você vai ver agora certamente te deixará indignado. Porque nossa vida seria mais fácil, seria mais barata. O Brasil lucraria mais e poluiria menos, simplesmente se soubéssemos ou pudéssemos usar os rios que cortam todo o país. Exemplo, economizaríamos quase 4 bilhões de reais por ano, 4 bilhões, e tiraríamos milhares de caminhões das nossas estradas. Começa agora mais um episódio da série especial Brasil, quem paga é você. A reportagem é do Marcos Lozecan. Navegar não somente é preciso, mas sobretudo é possível no Brasil, que tem 63 mil quilômetros de rios, lagoas, represas e canais que podem ser usados para navegação. Só que nem 1/4 desses percursos navegáveis é aproveitado. O meio de transporte mais barato que existe e que permitiu a expansão das fronteiras do Brasil colonial é hoje considerado um projeto naufragado em descasos e burocracias da República. Apenas 7% de todas as cargas brasileiras são transportadas por hidrovias. Pelas contas da Confederação Nacional dos Transportes, pelo menos metade dos produtos made in Brasil poderia circular por rios. Mas isso se tais caminhos estivessem, de fato, abertos. O Fantástico viajou por 5.700 quilômetros de rios para mostrar o que faz o transporte fluvial brasileiro encalhar. Norte de Mato Grosso. Aqui ficam algumas das maiores e mais produtivas lavouras de soja e milho do planeta. Produzem anualmente 50 milhões de toneladas de grãos. Riqueza que sai daqui em 1.700.000 viagens de caminhão por ano. Média de 4.700 carretas carregadas por dia. São mais de 2.000 quilômetros até os portos do Sudeste e do Sul pela BR-163, para embarcar rumo aos mercados da Europa, Estados Unidos e Ásia. Se fosse via Teles Pires, um rio que corre bem no meio das lavouras, os produtos chegariam ao porto de Santarém, de lá para o Oceano Atlântico. Uma economia de mais de 4.000 quilômetros até os mercados externos. Uma saca de milho aqui na região vale em média R$ 9,00. Para transportar essa saca até o Porto de Santos, pela rodovia, o custo do frete chega a R$ 18,00, o dobro do valor do produto. Se a hidrovia Teles Pires fosse navegável, o frete cairia para menos de R$ 1,00 por saca. Segundo a Associação dos Produtores da região, só com combustível o Brasil economizaria R$ 2 bilhões por ano. O transporte hidroviário ele tem essas características em termos de custo e de eficiência energética e também aspectos relacionados à questão de emissão. Ele é imbatível. Os reservatórios de 5 hidrelétricas de médio porte já em construção vão tornar o Teles Pires largo e profundo o suficiente para navegação ao longo de 850 quilômetros até o rio Tapajós.
Só que faltou planejar a construção das eclusas. Sem elas, as represas se tornarão gigantescos paredões intransponíveis. Uma falha dessas no projeto original não somente impede a navegação, mas principalmente encarece a obra quando se decide fazê-la depois. Foi o que aconteceu em Tucuruí, no Pará. A hidrelétrica ficou pronta na década de 80. Aqui também não constava do projeto a construção de eclusas. Resultado, a obra acabou ficando 10 vezes mais cara. O sistema de eclusas da represa de Tucuruí é uma obra faraônica, feita para transpor um degrau de 71 metros de altura entre o nível do rio Tocantins e o do reservatório da usina, que fica lá no alto. Essa obra custou 1 bilhão e 600 milhões de reais, uma fortuna, e levou 3 décadas para ser concluída, mas até agora não abriu caminho para o progresso. É que no meio desse caminho há pedras. É um labirinto de 43 quilômetros de rochas entre Marabá, onde começaria a hidrovia, e o lago de Tucuruí. O governo inaugurou as eclusas, mas deixou para trás outro projeto igualmente bilionário: a remoção do Pedral do Lourenço. As previsões mais otimistas apontam um investimento estimado em pelo menos 900 milhões de reais para retirar essas pedras daqui. As mais pessimistas chegam a 2 bi. Enquanto o dinheiro não sai do cofre e os projetos não saem das gavetas, o rio Tocantins, aqui na região do Pedral do Lourenço, só pode ser navegado no período de seca por pequenas embarcações como esta. Pelo calendário do Ministério dos Transportes, essas pedras já não deveriam estar mais aqui desde julho de 2011. Mas a obra nem começou. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, o projeto estava muito caro. Você constrói a maior eclusa do mundo, que é a Tucuruí, mas não consegue resolver um problema de um pedral que existe logo na sequência. Então, na prática, a eclusa não tem utilidade alguma. O orçamento deste ano do Ministério dos Transportes destina apenas 400 milhões de reais para todas as hidrovias. Menos da metade do mínimo necessário só para retirar o pedral. Mesmo assim, o ministro afirma que as obras estão nos planos do governo. É um elefante branco? Não. É um elefante e a gente quer montar depois desse elefante e transformar a hidrovia na realidade. Hidrovias também desafogariam as estradas no transporte de produtos agrícolas. Aqui tem capacidade de cada comboio levar em torno de 1.000 caminhões. Então, a substituição é muito grande desse transporte rodoviário para esse transporte hidroviário. O mundo inteiro faz questão de navegar seus commodities de maneiras mais econômicas e mais viáveis, fazendo canais, inclusive. E nós temos a dádiva divina de rios, pequenas obras de adequação, não fazemos e estamos desperdiçando essa eficiência. Os produtores buscam alternativas. Uma delas seria o Rio Madeira. Para isso, bastaria levar as cargas até Porto Velho. O problema é a situação do porto, que de organizado só tem mesmo o nome na placa. Dos 3 guindastes instalados há 30 anos, 2 são sucatas. Nós ainda transportamos mais de 4 milhões de toneladas só pelo Porto de Porto Velho nas condições que vocês estão vendo. Se tivesse um porto à altura, nós já estaríamos aí aproximadamente com 8 milhões, 7 milhões de toneladas. Outro problema para os navegadores do Madeira é o assoreamento. Bancos de areia surgem no caminho das balsas. O pior é quando a dragagem não evita os encalhes. Cada metro cúbico de terra e areia que esta draga retira do fundo do rio custa aos cofres públicos R$ 6,50. São mais de 6 milhões gastos este ano. Neste trecho do Madeira, um trabalho inútil. Flagramos a draga operando a mais de 500 metros do canal usado pelas balsas. Hoje o canal mesmo, em definitivo, está por aqui. O gerente da obra explica que o plano de dragagem é feito em cima de cartas hidrográficas de 3 anos atrás, quando a obra foi licitada. E o canal muda. De um ano para o outro muda. O que acontece? A licitação demora, já tem um tempo certo para sair, e ela é baseada em estudos anteriores, né? É mais
6 milhões de reais que vai madeira abaixo aí. O diretor do DENIT, Jorge Frache, só ficou sabendo do erro na dragagem durante a entrevista em Brasília. Ele prometeu parar o trabalho até que um novo estudo hidrográfico seja feito no Madeira. A empresa que vai fazer um trabalho desse, ela tem a obrigação de se situar no terreno. De se situar. Por quê? Porque o rio é um organismo vivo. Se estiver errado de alguma coisa, a própria empresa vai fazer o retrabalho sem cobrar nada para mim. Não muito longe da foz do rio Madeira, Manaus paga o preço do abandono. O porto, que pelos projetos deverá receber navios de passageiros durante a Copa do ano que vem, é do começo do século passado. O almirante que comanda a Marinha na região amazônica admite que vai ser difícil, para não dizer impossível, fazer a obra a tempo. Mas ele se mostra otimista. Almirante, falta menos de um ano para a Copa. Mas nós acreditamos em milagres. Eu prefiro acreditar que a gente vai entregar a obra e vamos trabalhar para isso. Mas o senhor acredita? Em milagres? Claro que acredito. Sou católico apostólico. Orgulho dos paulistas, a Tietê-Paraná, projetada há 70 anos, é a mais antiga e ainda a melhor hidrovia do Brasil. Todas as reclusas já foram construídas junto com as barragens das hidrelétricas. Graças a essas escadas, mensalmente, cerca de 500 comboios de balsas podem descer e subir o rio Tietê. No total, transportam 1.500.000 toneladas de produtos. Fica mais fácil da gente entender se botarmos os números em cima de rodas. São 1.650 caminhões que deixam de trafegar todos os dias pelas rodovias paulistas. A soja e o milho produzidos em Goiás e Mato Grosso do Sul, além de outros produtos da região centro-oeste, são escoados por essa hidrovia e seguem de trem até o Porto de Santos ou de Paranaguá, no Paraná. O problema é que depois de 7 décadas o gargalo ficou pequeno para tanta demanda. Moderno aqui, só a sala de controle. Estreitas demais para os tempos atuais, as reclusas exigem que a passagem de um degrau para o outro seja feita balsa por balsa. Um comboio de 6 embarcações chega a levar 4 horas para transpor uma barragem. A viagem de ponta a ponta na hidrovia de 650 quilômetros, que poderia durar 2 dias, chega a levar 1 semana. Isso quando as balsas, que precisam de pelo menos 1,5 metro de profundidade, não param num banco de areia. Este documento da Marinha mostra que o Tietê chegou a ter apenas 10 centímetros em alguns trechos. Problemas que o ministro promete resolver para aumentar o transporte de cargas pelos rios. Nós temos um plano estratégico de hidrovias para levar de 25 milhões de toneladas para 120 milhões de toneladas num prazo de 11 anos. Pelas contas deste especialista em logística, bastaria investir uma pequena parte do orçamento do Ministério dos Transportes nos rios do Brasil. Quem tem 193 bilhões para fazer rodovia e ferrovia, gastar 10 ou 20 para fazer todas as hidrovias, é muito barato fazer hidrovia. Não se tem uma decisão política de fazer hidrovia. O investimento nas hidrovias ainda é baixo. Os projetos geralmente têm falhas. Mas apesar de todos os problemas, o Brasil já tem 17 mil quilômetros de hidrovias, que provam a importância da navegação para a economia brasileira.